Hoje Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar com vocês. E nós vamos abrir a palavra de Deus de 1 Samuel, será a base para a nossa meditação. 1 Samuel 30, versículo 1 até o versículo 3. Então, nós temos o costume, né? Você creio que já sabe, nós lemos a palavra do Senhor. Eu sei que você acabou de sentar-se. É uma questão, são três versículos e a gente vai poder compartilhar essa porção da palavra. Diz assim, em 1 Samuel 30, no versículo 1 até o versículo 3, e depois nós daremos algumas referências e alguns pontos também. Esse é o primeiro, mas também vou ler o Josué 14, tá? Depois você coloca Josué 14. Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram com os prisioneiros todos que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. Digo, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas o levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então, vou ler mais essa parte. Então, Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Agora vamos para Josué 14. Nós vamos fazer essas duas referências, né? Josué 14, versículo 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gigal e Calebe, com o filho de Quenezeu, Jefoné, e disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para seus descendentes, porque você foi inteiramente fiel ao Senhor, seu Deus. Vamos até aqui. Pois bem, o Senhor manteve vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como o dia que Moisés me enviou, tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como tinha naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os anaquins lá viviam, com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então, Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Amém? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Amado Espírito Santo, nós sempre dependemos de ti. Mas que nesta hora, Senhor, tu possas passear no meio do teu povo. Porque, Senhor, o teu povo está aqui porque a expectativa é totalmente em ti. Sabemos, Senhor, que tu pode mudar situações, ó Deus, ajudar aqueles que estão preocupados, aqueles que estão felizes, porque, Senhor, são momentos diferentes para cada um, mas a verdade é que todos aqui estão para glorificar o nome do Senhor. Por isso, recebe, ó Deus, e faça a tua palavra gerar vida, saúde, cura e bênção na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. A palavra que Deus me deu para vocês, para compartilhar com vocês, é: volte a sonhar. Fale comigo, volte a sonhar. Volte a sonhar. Isso é algo muito importante, né? E a gente, quando pensa em sonho, quando qualquer um que já teve esses momentos, às vezes quando criança, pensa para sonhar, não precisa estar adulto, não. Às vezes nós somos criança, estamos na época de criança, e sonhou com aquela bicicleta. Quem já sonhou com ter uma bicicleta antes de tê-la? Fala a verdade aí. Olha, eu tenho, alguns, né? Aí já adultos, já tem outros sonhos, alguns são realizados, outros não, e alguns existem frustrações, mas eu quero mostrar a vocês hoje que o Senhor quer que a gente volte a sonhar, que a gente possa ter essa expectativa nas nossas vidas. Mas às vezes acontecem situações inesperadas,
E a gente leu dois textos aqui, um em 1 Samuel falando de Davi, e o outro falando no texto de Josué, que vai falar de Caleb. E nós vamos reparar um detalhe em cada situação, porque todos os dois tiveram sonhos. Todos os dois tiveram alguns objetivos para alcançar e todos os dois passaram por situações difíceis nesses sonhos, nesses objetivos. E nós vamos ver o que nós aprendemos com isso e o que nós podemos tirar de aprendizado com cada participação dessa palavra. Em 1 Samuel, quando nós falamos sobre Davi, os irmãos conhecem muito bem os textos de Davi, como ele foi, mas também ela nos garante, tem bom ânimo, porque Jesus venceu. Tenha bom ânimo. Tenha um olhar diferente para tudo que está acontecendo. A palavra nos adverte que teremos lutas, que teremos luta e aflição, mas que vamos tentar tudo. O ladrão, a palavra de Deus diz assim, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Teremos aflição. A palavra de Deus diz que o Satanás veio para matar, roubar e destruir. Então, um dos objetivos é tentar roubar os sonhos das pessoas. Um dos objetivos do inferno é tentar roubar o teu sonho. Porque se ele roubar o sonho dessas pessoas, essas pessoas vão paralisar alguma coisa, ou, quem sabe, elas até vão reclamar de Deus. Elas vão reclamar porque estão passando por isso. Então a gente precisa ter esse cuidado quando coisas são arrancadas de nós. E como agir quando essas áreas da nossa alma foram marcadas? Como a gente deve fazer? O que eu tenho que fazer quando áreas da minha vida foram marcadas com uma decepção, foi marcada por um medo, foi marcada por algo que eu estava esperando, não aconteceu, e aquilo vem trazendo naquela área, eu vou explicar melhor isso. Sabe quando a gente sente que uma área, a gente não teve sucesso, aquilo nos marcou? Quando a gente observa outras pessoas. Às vezes a gente fazendo referência, por isso que quando nos roubam a referência, também é muito perigoso. Porque se você tem uma referência e rouba, e quando você olha para alguém e diz, poxa, eu estava indo nesse caminho, eu estava estudando, e de repente, por causa de uma situação, eu parei de estudar. Por causa de uma perseguição na faculdade, eu parei, eu perdi as minhas referências, e hoje eu vejo a pessoa se formando, hoje eu vejo a pessoa lá, que vai pegar o seu canudinho lá e se alegrar, né? Eu vi uma cena muito interessante de uma criança. Esse menino devia ter uns 5 anos. E na hora estava todo vestidinho porque tem formatura de infantil também, né? Não sei se vocês sabem disso. Ele sentadinho lá, todo mundo direitinho, ele na cadeira. Olha aquela pessoa mais bagunçadazinha. Aí quando ele foi pegar o diploma, ele foi dançando. Ele foi. E todo mundo rindo como uma criança pequena. Aí depois ele pegou o canudo e voltou assim, ó. Ah, rapaz, todo mundo quase aplaudiu, porque ele estava ali realizando o sonho. Uma criança. Mas a gente observa isso, que às vezes nós fazemos essas referências, e eu agora não está aqui anotado, mas lembrei de uma pessoa conhecida minha, de anos. Um dia ele chegou para mim e falou, poxa, pastor, ele me chama de Pedro, que nós somos amigos há muitos anos. Ele disse, Pedro, deixa eu falar uma coisa para você. Eu olho para a minha vida e sinto que a perdi. Porque quando eu faço a referência de tudo que aconteceu, eu fiquei muitos anos preso ali naquele trabalho, ali naquele lugar, uma pessoa de confiança, trabalhava com dinheiro de uma grande empresa que teve no Rio de Janeiro, lá na área da Lagoa, ali é Lagoa, na área da Lagoa, né, no bairro. E aí ele falou, eu fiquei muitos anos ali, porque eles confiavam em mim, o dinheiro era muito dinheiro, e eu fui deixando o tempo passar, eu fui deixando as coisas passarem. Hoje eu não sou casado, não tenho filho, estou sem referência. Olha só, ele sem perceber, roubaram os sonhos dele. Eu falei, meu amigo, mas ainda há esperança. Ainda precisa de uma posição. Porque você chegar a 50 anos e você não encontrou uma pessoa para que você possa viver com ela e viver tanto a parte da juventude, adulta, e a parte quando os cabelos ficam brancos, é muito importante, amados. Vocês um dia vão chegar na minha idade e vão falar, como é importante ter encontrado alguém bacana para estar do lado. Então, você vê que são coisas que parecem simples, mas que vão nos impactar ali na frente. Davi foi impactado porque o que foi tirado, você fala, mas foi os filhos, meu amado. Foi os jovens.
Ah, foi os velhos. Mas se a gente pegar isso para a nossa realidade, foi o apoio, foi a expectativa do futuro e foi a referência. Então, nós precisamos saber como agir e para sermos curados, para voltarmos a sonhar. Como eu posso ser curado se passar por uma situação dessa? Amados, eu quero que você, nessa palavra de hoje, deixe o Espírito Santo te lembrar áreas que possam estar te paralisando. A área que você tem áreas, você vai, todas as áreas não. Pode ser que seja na área do apoio. Pode ser que seja lá na expectativa futura. E pode ter sido na área da referência, que te paralisou. Então você tem que deixar o Espírito Santo. E eu peço ao Espírito Santo para que fale ao seu coração, para que você volte a sonhar. Em nome de Jesus, amém? Então vamos ver aqui nesse texto, de 1 Samuel 30, que é a primeira referência que eu fiz. Não precisa colocar, não, obrigado. Só vou, que vai relatar esse momento difícil de Davi, que ele passou, mas o que ele fez? Agora eu gostaria. 30, no versículo 30, no capítulo 1 Samuel, 30, versículo 40. A primeira coisa que Davi fez, você vai ver, que ele não vai esconder a dor. E é interessante que o Igor falou isso hoje. O Igor, quando estava falando sobre Jó, ele disse umas coisas, e também a Isabel, eles não sabiam, a Isabel no horário da escola bíblica, e o Igor na palavra hoje, né, fazendo aquela referência dessa conferência que ele fez, né, diretamente, aconselhando uns aos outros, e os dois, sem saber, falaram a mesma coisa, a importância de você não esconder a dor. E uma das coisas a gente tem que lembrar que nós somos humanos. Então, quando há uma dor, não esconda ela. Traga ela à baila. Traga ela, apresenta para você ela, não esconda. Não calca isso, sabe por quê? Tem muitas pessoas recalcadas, porque quando a dor, ele não quer falar, não quer, isso me machuca. E ele começa a recalcar esse pensamento. Ele, como se estivesse colocando cal. Para que quando o pensamento vem, ele abafa o pensamento. Por isso que as pessoas falam, esse cara é recalcado. Por quê? Porque naquela área, aquilo sofre, ele bate naquela área e ele também foge. Então, se nós temos alguma área que aquilo nos machuca e você não quer falar, hoje é dia de deixar Deus trabalhar nessa área. Você tem que falar. E aí, em 1 Samuel 30, versículo 4, vamos ler. Olha que fala. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz. Amados, está na dor. Por que fingir? Por que ficar sorrindo se tem dor? Claro que eu não vou fazer isso com todo mundo, porque as pessoas, já explicamos isso. Não adianta eu chegar aqui se eu estou num problema. Mas imagina, eu chego aqui na igreja e falo, oi, irmã, paz do Senhor. Chego com a criança. A pessoa fala, mas o que está vendo com esse pastor, com essa pessoa? Sorriso sem graça? Era melhor não ter nem falado comigo. Já me fez mal. Claro que vai ter um momento que a gente precisa falar. Às vezes tem alguém, né, se ajudando uns aos outros, às vezes vai ter alguém que você vai poder abrir seu coração, abre o seu coração com essa pessoa, que é próxima, às vezes é o esposo, às vezes é um amigo, às vezes é o pastor mesmo, que você vai querer um gabinete para poder se expressar, mas olha o que eles fizeram. Davi e o povo que se achava com ele, quer dizer, os 600 homens, alçaram a sua voz e choraram. Então expressaram a sua dor. Chorou pela dor que sentiu ao ver o cenário. Eles choraram porque o cenário não era bom. Primeiro eles chegam, eles vêm numa batalha, deixaram suas famílias lá, quando vem, cadê a família? Então, expresse, porque quando você começa a expressar, e aí chorar não é um sinal de fraqueza, presta atenção nisso, ó. Chorar não é sinal de fraqueza, mas um sinal de que alguma coisa está errada. Quando a gente chora, não olhe só como fraqueza. Ah, está chorando, é fraquinho. Não, às vezes nós estamos chorando porque tem alguma coisa errada. Aquilo está nos incomodando. Aquilo está tirando a nossa paz. E aí você precisa reagir diante disso. Então, chorar é você refletir. Esse chorar aqui, ele começa a refletir o que está acontecendo. Quando ele reflete, ele toma situação, ele toma a noção dessa situação. Porque isso é importante, irmão. Para que a gente possa sair, voltar a sonhar, sair das frustrações, sair daquilo que nos paralisaram, daquilo que roubaram a nossa referência, o nosso apoio, que roubaram a nossa expectativa para o amanhã.
quando eu falo a expectativa do futuro, posso até eu ter um momento de choro, mas esse choro não é para me abater, não é para eu me sentir fraco, é para eu refletir. Isso, olha o que aconteceu, olha que coisa terrível, mas como eu posso fazer alguma coisa, o que eu posso fazer para mudar essa situação? Não é para ficar chorando o tempo todo. E aí eles começam a refletir isso. Isso é muito importante, porque quando você chora, você não pode se conformar com a catástrofe. Tem gente que chora, você observa, tem pessoas que choram hoje, daqui a um mês está chorando sobre a mesma coisa, daqui a 6 meses está chorando a mesma coisa, passa um ano a mesma coisa, sabe o que está acontecendo? Ele não está refletindo, ele está retroalimentando o problema. É sempre trazendo para o presente, para a mente, o passado do sofrimento, daquilo que foi roubado, e toda hora ele se sente roubado. Eu expliquei a vocês, através de uma explicação de uma psicóloga, ela estava falando o seguinte, que a nossa mente não trabalha no passado. Você busca o passado e quando o passado é trazido para o presente, você sente como fosse aquele momento. Por isso, quando você fala uma coisa que te machucou, você chora. Já reparou isso? Você sente, às vezes a pessoa vai falar, mas olha, se alguém perdeu um ente querido, ele fala assim, poxa, eu comi isso aqui, eu lembrei dessa pessoa. Ela gostava tanto disso. Por que essa expressão corporal? Ela gostava tanto disso. Por quê? Porque aquilo virou presente. Virou aquele momento. Então você precisa entender isso, que nós precisamos refletir e saber como vamos mudar a situação. Qual foi a última vez que você chorou pela sua vida? Imagina aí, qual foi algum momento? Eu já tive meus momentos de choro. Eu já tive alguns momentos que eu chorei muito, eu já contei aqui. Eu já tive momentos que eu ficava numa cadeira de ferro com elásticos, eu não sei como é aquilo, aquelas cordas de nylon, eu não sei se é nylon, né? Que existe muito lá no norte, e quantas vezes eu ficava balançando ali, chorando. Mas tentando refletir, vendo como mudar. Por isso que na hora que isso acontecia, e hoje eu vejo através dessa mensagem que Deus colocou no meu coração, eu vejo que aquele momento Deus estava fazendo eu refletir para tentar mudar a minha atitude. Porque se eu ficasse sempre, a minha família está distante, meu filho está crescendo longe de mim, eu não ia mudar, eu não ia fazer nada. Então eu tinha que falar, eu sei que há um Deus que pode fazer o impossível. É isso que tem com você, para você poder voltar a sonhar. Então, ele fez isso, ele orou. A outra coisa, busque força em Deus para continuar. Irmão, não tem como você voltar a sonhar se você não buscar força em Deus. Olha aqui, olha o versículo 6. Nós vamos fazer no 30 mesmo, tá? Davi, porém, eu vou ler ali o pedaço para chegar no ponto. E Davi muito se angustiou, claro, na situação que estava passando, porque o povo falava em apedrejá-lo. Há uma coisa que a gente observa, que às vezes tem situações que nos marcam, que ainda a gente leva o prejuízo. Tem coisa que a gente nem fez. Davi estava lá, preste atenção na situação. Davi estava junto com o rei Aquis, indo para uma batalha, deixou todo mundo bem. Volta, porque não pôde entrar na batalha, volta 3 dias depois, encontra tudo destruído. Ele é culpado? Ele foi culpado? Não foi, mas aconteceu. Mas o povo não, aqueles homens que eram seus guerreiros, queria apedrejar, queria acabar com ele, é como tomar sua culpa daquilo que ele não tem. Amado, é muito importante você buscar força em Deus. Você hoje precisa falar, Senhor, eu preciso de forças para poder enfrentar essa situação. Porque eu nem plantei, mas estou colhendo aquilo que não plantei. O pessoal quer me matar aqui. Eu tenho um sonho de ser rei. Eu tenho um sonho porque eu tenho uma promessa. Então, se é promessa, esse sonho está no meu coração. Roubaram o meu sonho. E eu estou agora não sabendo o que fazer. Por isso ele vai se fortalecer. Olha o que ele diz. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor. Sabe, amados, se fortaleça no Senhor. Não perca essa disposição. Peça hoje, dizer, Senhor, eu preciso estar fortalecido em Ti. Eu preciso buscar força em Ti. Eu vou conseguir. Diga, eu vou conseguir.
porque o Senhor vai me dar forças. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Busca o Senhor independente da tempestade. A gente fala muito temas sobre tempestade, mas busca o Senhor independente da tempestade que se levanta, da dificuldade que a sua família enfrenta. Quem não passa a luta dentro da família? Qual das nossas famílias pode dizer, não há luta nenhuma? Poxa, que glória a Deus. Pode ser que em alguns momentos não existam lutas, mas sempre aparece uma gracinha lá para perturbar a alma da gente. Então, luta a gente tem. Então, você não esteja, né? Não se fortaleça no Senhor, né? Deixa eu pegar aqui. Então, a dificuldade da família enfrenta de saúde. A saúde é uma área que tem tentado roubar os nossos sonhos. Saúde. Porque quando a gente perde a saúde, a gente perde a expectativa de vida. A gente pensa, como eu vou fazer isso? Se você estava pensando em viajar, se aparece uma enfermidade, a viagem já para no meio do caminho. Se você pensa em comprar uma casa, a casa já vai parar. Então, porque tudo esses levantes, você tem que buscar força no Senhor. Às vezes o desequilíbrio financeiro, uma área também que tentam roubar os nossos sonhos. É a parte do desequilíbrio financeiro. Essa área das finanças. É uma das coisas que eu tenho orado muito ao Senhor, para que Deus mova na nossa igreja essa ação de bênção de prosperidade, de bênção de portas abertas. Aí a pessoa fala, mas vocês cristãos falam muito de prosperidade. Irmãos, não é problema nós falarmos em dinheiro. O problema da palavra de Deus é nós temos amor ao dinheiro. O amor que não devemos ter. Mas os recursos são importantes. E às vezes isso desequilibra a gente e impede o nosso sonho. Mas eu quero declarar que você vai voltar a sonhar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então ele se fortaleceu no Senhor. Busca o Senhor, amém? Quero lhe dar uma boa notícia. Há uma saída em Deus. Deus te dará força para que você volte a sonhar. Você pode dar glória a Deus outra vez? Olha o que diz Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia! Ô Senhor. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso, lê comigo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem. Então, se há um momento de angústia, se há um momento que a gente sente que foi roubado em alguma área e que isso está nos paralisando, eu sei que há um socorro em Deus. Você tem que se fortalecer no Senhor. Amém? Pare e ouça a voz de Deus. No versículo nós vamos observar que é muito importante nós ouvirmos a voz de Deus. Às vezes a gente diz assim, diz para nós mesmos, nós dizemos para nós mesmos, melhor deixar isso para lá, deixa isso quieto. Tem gente que fala assim, deixa isso quieto, né? Tem pessoas que usam essa frase, você vai falar com a coisa, e aí, deixa isso quieto, né? Às vezes você fala, deixa isso quieto, não tem mais jeito. Talvez você tenha parado para ouvir muita gente e ainda não parou para ouvir a Deus. Irmão, para de ouvir o que as pessoas estão falando, que é contrário ao teu sonho. Às vezes nós escutamos aquilo que é contrário ao nosso sonho e a gente toma posse disso, a gente assume e acredita naquilo que está sendo falado. E a gente deixa de olhar para o Senhor, mesmo que a gente perceba que aquela área do nosso sonho foi roubada, você tem que lembrar que Deus pode mudar qualquer situação. Nós podemos cantar, mas temos que tomar posse dessas canções também, que são proféticas. Né? É falar que você não foi cantado isto, mas entrar na cova do leão e o leão ficar com a boca fechada? Você entrar no fogo e não ser queimado? Isso não pode ser uma palavra, claro que foi uma realidade para esses homens. Mas a nossa realidade é que às vezes a gente entra no fogo, a gente entra nos problemas, porque estão tentando fazer o quê? Roubar sonhos. Porque quando Daniel entrou na cova dos leões,
Sabe o que estavam tentando fazer ele? Roubar os sonhos dele. Porque ele era um homem próspero, é um homem íntegro, e tentaram fazer tudo para que ele pudesse fazer uma corrupçãozinha, não conseguiram, então vão assim, então vou acabar com ele. Então tentaram roubar o sonho dele. Mas se você confiar no Senhor, o Senhor não vai deixar que os seus sonhos sejam roubados. Você tem que crer nisso. Amém? Davi, no meio da sua crise, parou para ouvir a direção de Deus. Ele perguntou ao Senhor, versículo 30, no capítulo 30, versículo 8, devo perseguir esse bando de invasores? Olha só, ele vai perguntar, a ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Esse bota um pouquinho, deixa eu ver. Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? Olha, preste atenção, no primeiro momento ele fez o quê? Ele refletiu. Vai me acompanhando aqui, ele refletiu. Eu estou chorando porque são 600 homens chorando. Ele refletiu, que situação é essa? E aí não para sentar lá e todo mundo, um bando de homens chorando para fazer nada. Não, refletiu. O problema existe, roubaram nossos apoios, roubaram a nossa expectativa futura, roubaram a nossa referência, mas o que nós vamos fazer? O primeiro momento foi, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos te matar, cara. Nós vamos apedrejar você, porque você é o culpado, você é o líder. E aí, diante disso, ele para e clama ao Senhor. Então, eles vão se fortalecer no Senhor. Se fortalece no Senhor e pede direção. Senhor, o que eu vou fazer? Como eu vou agir? Porque não adianta a gente estar parado. A gente precisa pedir a Deus a estratégia. Porque, às vezes, o roubo do sonho, a gente pode falar e resgatá-los. Tem coisa que Deus vai fazer. Eu tenho ensinado isso aqui. Tanto na questão de milagres, como nas questões também daquilo que é sonho para você. Deus vai falar, persiga-os. É certo que vocês alcançarão eu vou dar para você o texto. Persiga-os, é certo que você alcançará, lá no versículo 8, mas é um pouquinho mais à frente. Então consultou Davi ao Senhor dizendo, perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-lo-ei? Volta um pouquinho antes. Onde estava? Alcança-lo-ei. Ele diz, persegue-a. Olha o que Deus diz, faça a tua parte. Vai lá, persegue. Persegue porque de certo alcançará e tu o libertarás. Ele pede a Deus direção se ele precisa tomar decisão. E aqui eu preciso aprender com isso. Se roubo meus sonhos, eu estou orando ao Senhor, e se os meus sonhos é porque eu não consegui fechar a faculdade, e há um trauma na sua vida porque você não tem um diploma superior, há um trauma na sua vida porque você queria casar e quer casar com a pompa natural do casamento e tem visto luta, é porque você quer um filho e as coisas não estão acontecendo, e porque você quer ajudar o crescimento desse filho, Deus diz, persiga! Tome uma posição, vou te ajudar. Você aprendeu, chorou, esse chorou, refletiu. Está um problema, todo mundo te acusando. Você, não, Senhor. Eu não vou aceitar essa acusação. Eu não vou aceitar esse dedo apontado para mim. Deus vai mudar isso. Senhor, o que eu vou fazer? Olha, ele se fortalece. Senhor, o que eu vou fazer? Deus toma um posicionamento. Persiga-os. Você vai alcançá-los. Você vai resolver. Se esforça. Amém? Disponha-se na batalha por aquilo que você perdeu. Então é isso aí, persiga-os. Em nome de Jesus. Alinhe o teu sonho aos sonhos de Deus. É importante você alinhar o teu sonho aos sonhos de Deus. Sonhar é um ponto de partida. Isso aqui está no dicionário. Sonhar é um ponto de partida para a realização de metas e objetivos. O que é sonhar? É um ponto de partida. Você tem um sonho, você tem um ponto de partida para a realização de metas e objetivos. Olha Isaías 55, 8 a 10. Então eu preciso de um ponto de partida, mas eu sei que eu tenho que sonhar os sonhos de Deus. Você é um cristão. Não deixa paralisar. Você não vai ter uma vida frustrada, não. Você não vai andar com uma vida triste, não. Em nome de Jesus, você toma posse disso? Amém. Você não vai andar assim. A gente tem luta, tem aflição, então, se tem luta, tem às vezes tristeza, tem choro, mas eu não vou ficar nessa posição. Esse deserto não é para eu ficar aqui, não.
Quando o Senhor diz para Davi, persiga, sai dessa posição, porque essa posição te paralisa. Essa posição te deixa frustrado. Essa posição vai te defiando. Vai guardando isso que Deus tem colocado. Isaías 55, 8 a 10. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, e a gente pode dizer assim, os meus sonhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então comece a sonhar os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus para você sempre são maravilhosos. Olha o que diz Jeremias 29, 11. Porque eu é que sei. Eu gosto dessa palavra. Eu é que sei. Porque eu é que sei, Deus falando, os pensamentos que tenho a vosso respeito. Não é esse pensamento de fracasso. Não é esse pensamento de dizer, roubaram o meu apoio, tiraram a minha expectativa futura, eu estou sem referência. Não é esse pensamento que eu tenho sobre vocês. O pensamento que eu tenho sobre vocês é pensamento de paz. Para te dar, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aquilo que você está esperando é que o Deus quer te dar. Amém? Volte a sonhar sonho grande. Irmão, para de sonhar pequeno. Quando eu estava preparando essa mensagem, e essa mensagem eu senti de Deus trazer para a igreja, porque essa mensagem eu levei lá para Taquara, da igreja de Taquara, para famílias, e aí Deus ampliou a mensagem, eu senti de Deus falar hoje com vocês. Quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu falei, volte a sonhar sonho grande. Para sonhar. Mas o meu sonho é até aqui. Mas quando Deus retomar você a sonhar, o teu sonho tem que ser maior. Você tem que crer que o que Deus vai fazer é maior. Amém, irmãos? Para de olhar o teu Deus, porque passou uma reportagem de um cientista, tem até um japonês agora, desculpe, perdi o nome dele, não anotei. Ele é um cientista. Ele está falando sobre o universo, eles estão fazendo agora um posicionamento que eles acreditam que nós estamos dentro de um buraco negro. Né? Estão fazendo agora novos estudos aí, que é nesse negócio de buracos negros, né? Que eles falam que some e tal. Ele disse que existem vários espaços e ambientes, né, no universo que estão dentro de buracos negros. E agora é uma nova ideia que eles estão tendo. Eu achei aquilo interessante. Mas quando eu estava falando sobre isso, eu não entrei nessa área que eu não entendo. Porque é pior que eles botam uma matemática. Eles calculam tudo numa matemática, né? Integral lá e tal. Mas eu falei, que Deus é esse que eu sirvo? Eu parei e falei, que Deus é esse que eu sirvo? Existem galáxias, existem buracos negros, dentro dos buracos negros tem galáxias que estão dizendo, e nosso Deus é maior do que tudo isso. Então você tem que sonhar sonhos grandes, amém? Não limite o que Deus quer fazer em sua vida. A etimologia da palavra sonho, eu fui buscar, ficar saudável na espera. Sabe qual é a etimologia da palavra sonho? Ficar saudável na espera. Fortalecer-se em seu objetivo e esperar animado por uma promessa. Ficar saudável. Eu estou esperando, mas estou saudável. Eu estou esperando, mas estou animado, porque a promessa vai acontecer. Amém? Vamos ao texto de Josué 14, que é a segunda parte que nós lemos. Em Josué 14, 6, eu vou comentar essa atitude de Josué e Caleb. Alguns não conhecem esse texto, em poucos minutos a gente pode fazer uma observação. Moisés, lá em Números, Moisés dá um comando para Josué e mais 11 com eles, que eram príncipes, irem a Canaã, darem olhada na terra, porque Deus havia prometido. Ele, com estratégia, não entrar na terra de peito aberto, vai lá, dá uma olhada para a gente ter uma estratégia para entrar, ver como é a cidade, ver se ela é boa, se ela é ruim, se tem alimentos, se não tem, ver se tem montanhas, se é vales, conheça a terra. Eles foram. E durante 40 dias ficaram ali. Quando eles voltaram, eles fizeram um relatório. Caleb não tinha falado nada e nos mostra que um deles, desses 10, sem ser o Josué, esse agora 10, porque Caleb e Josué fazem 12, agora eles falam o seguinte, olha, a terra é boa, fruto maravilhoso, mas tem um probleminha. Tem gigante lá. E a gente não vai conseguir resolver. Roubaram o sonho. Caleb
estava dizendo, ei, para tudo aí. Eia, vamos, tomemos posse do que Deus deu para nós. Sabe por quê? Porque você vai observar que Caleb, quando entra lá na terra, e nós lemos isso, quando ele entra na terra, ele vê uma montanha lá. Ele disse, aquela terra é minha, aquela conquista é minha, eu vou tomar posse daquilo. Quando ele já vai com esse sonho. Sabe o que estavam fazendo ali? Roubando o sonho dele. E o problema foi tão sério, agora com Josué e Caleb, que Deus se aborreceu com esse povo. Porque eles começaram a trazer outras discussões, depois você vai ler, que nós não vamos nos adentrar muito ao texto. O que acontece? Deus fala assim, olha, ninguém vai entrar acima de 20 anos nessa terra. Ninguém entra. Só Josué e Caleb. Porque houve um espírito excelente neles. Eles confiaram. Muito bem, aí você falou, que beleza. O sonho vai se completar. Amados, Deus falou que ele ia ficar 40 anos no deserto. 40 anos. O que me admira em Josué e Caleb, principalmente, que ele foi persistente. Ele não deixou que o sonho dele fosse roubado do seu coração. Aquelas pessoas roubaram o tempo, olha só, roubaram o tempo, porque para ele a montanha vinha logo. As pessoas roubaram o tempo, eu fui começando o primeiro mês. Eles ainda faltam 39 anos, eu agora lembrei do Samuel e da Sara. Toda vez que eu olhava para ele falta 6 meses, 3 dias, 4 horas e 5 minutos. Falei, que isso, rapaz? O casamento, né? Agora falta menos. Toda vez que vim orar, a Sara sorrindo, diz, agora falta 2 meses, tal. Vai ser até casados para sempre. Casados para sempre faz isso, né? Estamos casados há 5 anos, 4 meses, 3 dias, 5 segundos, agora passou mais um. Mas eu fico imaginando que esse tempo de espera foi um tempo difícil para ele, mas ele não perdeu a esperança. Ele disse, eu vou pisar naquela terra. E os dias, olha, ele estava com 40 anos, 45 anos, fez 46 aniversário, ainda faltava. Irmãos, aprenda com esse homem. Não deixa que o teu sonho seja roubado. Aí falou, mas pastor, está demorando, mas está chegando. Cada tempo que ia passando, mais perto da vitória estava chegando. Quando passou os 40 anos, ele foi lá falar com Josué. Ô Josué, olha Josué, deixa eu falar uma coisa. Sabe quantos anos esse homem tinha? 85. Ô Josué, deixa eu falar uma coisa. Você lembra de Moisés? Não, Moisés. Moisés disse que aquela terra é minha. E eu quero que você possa liberar para mim. Porque sabe uma coisa? Eu estou com a mesma disposição quando há 40 anos atrás. Eu estou pronto para entrar e para sair. Para enfrentar. Sabe por que eles não queriam enfrentar? Porque tinha gigante. O homem com 85 anos diz, eu vou arrebentar todos os gigantes e vou entrar na terra e ela vai ser minha. E foi. 45 anos, 40 anos depois, ele toma posse da terra. Irmãos, você não vai precisar de 45 anos. Você vai precisar apenas confiar no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Você vai tomar posse. Amém? Volte a sonhar. Não deixe que as palavras contrárias destruam os teus sonhos. Confia no Senhor. Eu quero que você me permita contar 2 momentos que passei na minha vida. Que o pastor Pedro, o pastor Maria passaram. Eu, primeiramente, no meu período de namoro. No meu período de namoro, foi interessante, né? Porque chegou um momento na minha vida, que todo jovem, que você fala assim, cara, eu quero casar. Você vai, até a hora e fala assim, quero casar, cara. Quero casar. E quero encontrar uma pessoa legal para poder ajudar, amá-la, cuidar dela e viver com ela enquanto existir. Esse era o meu pensamento. Enquanto eu viver, quero viver com essa pessoa que eu encontrar. Aí Deus fez eu encontrar a Marisa. Até aí vocês já sabem. Mas olha só o que aconteceu. Na época de namoro, eu e Marisa gosta de sorrir. Até hoje ela é assim. Né? Até hoje, quando eu falo qualquer coisa, ela acaba. Bobagem, moço. Fala uma bobagem, ela faz outra vez. Já fala assim, faz outra vez, fala. Eu falo a mesma coisa, ela ri outra vez. Ela não, gostei, faz outra vez. Eu falei, bom. Então, aí eu faço uma palhaçada, ela ri. Eu falei, você não existe. Mas eu lembro que esse sonho, né, eu encontrei, né,
Mas lembro que no período de namoro, uma tia-avó, vendo, eu anotei porque a nossa mente vai... Vendo a nossa felicidade, disse a seguinte frase, olha só, no começo é esse chamego, depois que casa, tudo isso acaba. Minha tia-avó, que via a gente feliz, alegre, a Maria sempre alegre, né? Então, né? Eu não tinha nada para oferecer não, só essa beleza que eu tenho aqui. Então, a gente era alegre, como somos até hoje, né? Só como somos até hoje. Mas aquilo trouxe um aborrecimento, a nossa alegria incomodou. E ela liberou isso. É muito bonito, eu ainda vejo ela falando. Você viu como a mente faz? Eu vejo ela assim, é muito bonito, esse chamego, esse... Eu quero, quando eu casar, tudo isso acaba. Eu quase pulei em cima dela, mas não podia. Né? Olha só, outro detalhe. Frase que eu escutei, agora já casado, depois que o Igor nasceu. Quem tem um, não tem nenhum. Como eu escutei isso? Quem tem um filho, não tem nenhum. Tem outro, Pedro. Eu falei, é poder dos homens de Jesus. A gente decidiu ter só um filho. Eu e minha esposa tomamos essa posição. Mas sabe qual a palavra que nós recebíamos? Quem tem um, não tem nenhum. Olha o que estavam lançando. Tentando roubar as minhas referências, o meu futuro. Porque pai, quando tem filho, já gera nele o futuro. Tentando roubar. Outra palavra. Filho dá trabalho, dá cansaço. E dá até gasto. Eu escutei isso. Mas no meu coração eu falei, há poder no nome de Jesus. Não aceitei essa palavra. Graças a Deus eu tenho um, esse um vale por 10. Entende isso? Então, como te tenta roubar os nossos sonhos, irmãos? Palavras pequenas, olha só, palavras pequenas. Imagina se eu aceito isso, e fica aí, deixasse no meu coração, e deixasse roubar esse futuro que eu queria com a minha esposa. O que eu falava no meu sonho? Eu quero encontrar alguém, quero casar com essa pessoa, e a minha referência é que ela seja minha esposa para sempre, eu não quero ter outra esposa. Eu só quero ter uma esposa, eu não nasci para casar 2 vezes. Isso eu até era jovem, mas pensava assim, eu não nasci para casar, eu quero uma esposa certa. Amém, amém ou não amém? Tem que ser assim, irmão. Graças a Deus foi, e está sendo. Mas alguém tentou, vendo a nossa alegria no namoro. Disse, isso aí, ó, daqui a um tempo vai acabar. Aí se eu deixo roubar isso, eu estava brigando com a minha esposa. Sabe por quê? Depois que rouba, aí depois fica chorando. Não, você já, tem que ser Josué nessa hora. Eia! Levantemos e partamos para cima dessa palavra. Eu quebro ela em nome de Jesus. Amém? Não deixa que isso aconteça. Sabe por quê? Porque Salmo 127, 3, os filhos são herança do Senhor e uma recompensa que Ele dá. Irmãos, filho é bênção. Irmão, olha uma palavra que Deus colocou. A minha esposa e eu aprendemos que não é apenas o dinheiro que sustenta o filho ou a família, mas é a nossa confiança em Deus. Sabe, para com esse negócio que dinheiro que vai sustentar a tua casa. Que sustenta a tua casa é a presença. É Ele com a gente. Se Ele está com a gente, meu amado, aí a gente pode usar o Salmo 37, versículo 25. Já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos a mendigar o pão. Meu irmão, volte a sonhar. Volte a confiar no Senhor. Tome posse disso. Deus pode realizar mais do que sonhamos. Efésios 3:20. Aquele que é capaz, você conhece? Ela vai colocar para nós lermos junto, para nós já podermos daqui a pouquinho já orar. Efésios 3, versículo 20. Ora, lê comigo, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Há o poder do Espírito Santo dentro de você. Não deixe roubar, não deixe palavras contrárias atingir você. Em nome de Jesus, declare palavras
que gere fé e confiança. Não permita que nada e ninguém roube sua alegria em servir ao Senhor. Declare, minha herança é uma bênção. Quando você olhar seu filho, disseram, quem tem um filho tem nenhum. Eu digo, ele é uma bênção. Esse menino vai ser ferão. Irmãos, tudo que eu profetizei por Igor aconteceu. Não porque eu sou cara, é porque a nossa confiança estava no Senhor. Ele nunca ficou sem estudar, ele nunca passou um dia de fome, e eu passei muito aperto, mas ele nunca ficou magrinho, sempre foi gordinho. Sempre foi gordinho. Irmão, Deus vai te sustentar, vai te ajudar, você vai vencer e você vai glorificar o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Declare, eu vou concluir os estudos e me formar na área que sempre desejei. Por que você parou de estudar? Tua esposa está falando, vai estudar, rapaz. Vai estudar. Amém? Agora é o pastor que está falando, vai estudar, meu irmão. Eu vou concluir, né? Eu vou concluir a minha formatura. Declara, esse ano o processo será liberado em meu favor. Ah, irmão, não, mas eu vou declarar, porque os meus sonhos vão ser realizados. Eu vou voltar a sonhar. O processo está parado, está roubando meu sonho, minha referência, meu apoio, meu futuro. Mas eu declaro, esse processo vai ser liberado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E por fim, eu vou transbordar no Espírito Santo. Não pode esquecer disso. Eu vou transbordar nele. Eu vou me envolver nele. Eu vou estar com ele. Ah, Jesus. Então volte a sonhar. Volte a sonhar. Porque ele pode te ajudar. Porque ele pode fazer toda a palavra liberada contra você. Porque ele renovará as suas forças. Ele restaurará os teus sonhos para que nós possamos, para que você possa voltar a sonhar. Amém? Que Deus te abençoe. Tome posse disso. Eu vou chamar os levitas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vai dando glória mesmo, irmão. Porque Deus vai restaurar os seus sonhos. Em nome de Jesus.